Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Feliz Dia dos Pais para quem é pai. Eu ainda não sou pai, mas muitas pessoas me deram um Feliz Dia dos Pais. Eu recebo porque eu ainda vou ser pai, amém? Porque ser pai é uma bênção, nós ouvimos isso ontem, né? Ser pai é uma coisa muito boa. E aquilo que Deus tem de bom, eu quero viver. Você também, né? Amém. Uma alegria estar aqui hoje, ainda mais no Dia dos Pais. É uma honra para mim estar servindo vocês. Eu gostaria de começar com um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 35. Deus seja louvado. Atos dos Apóstolos 10, 35. Vai falar assim, Pedro, que vai falar esse texto. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. De todas as nações, de todos os cantos, Deus aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui hoje para receber da Tua palavra. Pai, para receber o ensino que o Senhor tem, para receber a direção que o Senhor está nos dando. Nós abrimos o nosso coração, tire da nossa mente tudo que está nos distraindo. Pai, que não seja sobre mim, mas que seja sobre a Sua palavra, que os meus irmãos possam entender e viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mas de todas as nações, Deus não seleciona um povo, Deus não seleciona uma raça, Ele não escolhe pela classe social, pelo sexo, se é homem ou mulher, mas o texto vai falar que de todas as nações, de todos os povos, Ele aceita. Ele não age com favoritismo, aceitando alguns e não aceitando outros. Ele não é um Deus que seleciona alguns e não seleciona outros. Ele aceita a todos, mas Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Deus, Ele aceita a todos, mas Deus não aceita tudo. Deus não é um Deus de qualquer jeito. Nós sabemos disso. Nosso Deus é um Deus santo, nosso Deus é um Deus sério, nosso Deus é um Deus poderoso. Ele não aceita de qualquer jeito, Ele aceita aquele que o teme e faz o que é justo, que o texto vai dizer. E reflexão que eu quero trazer hoje, o que é temer? Nós estamos entrando no mês da virtude, temor ao Senhor. Para quem não sabe, né, nós estamos durante o ano restaurando o altar, trabalhando virtudes a cada mês, e está sendo um tempo maravilhoso, está sendo um tempo de reconstrução de algumas virtudes, de alguns princípios, para Deus nos levar a um lugar. E eu quero te adiantar que o lugar que Deus vai te levar, Ele ainda não te levou. O lugar que Deus está levando a igreja é um lugar que a igreja ainda não teve. O lugar que Deus vai estar direcionando, o lugar que nós vamos chegar, é um lugar que nós ainda não chegamos, ainda não tivemos, não estivemos nesse lugar. Não é uma repetição de uma experiência, não, é algo novo. É algo novo. Deus está levando a igreja para algo inédito. E nós estamos trabalhando essas virtudes, estamos trabalhando princípios, como obediência. Hoje nós vamos ver um pouquinho também de obediência. E esse mês nós estamos trabalhando o temor do Senhor. Então o temor, ele é uma postura de reverência, de obediência, de afastamento do mal. Não é ter medo. Não é um comportamento medroso, mas é um comportamento onde você entende que é necessário afastar do mal, é necessário obedecer,
pela reverência por quem Deus é. E nós sabemos muita coisa, nós temos muita informação. Eu tenho tido tempo com os adolescentes, muito bom o ensino que os filhos de vocês estão recebendo, assim como muito bom o ensino que vocês estão recebendo, e eles estão assim, nota 10, eles sabem muita coisa. Isso é bom, a gente primeiro tem que saber, mas não é só sobre aquilo que a gente fala, é sobre aquilo que a gente faz. Temer a Deus não é saber o que é temer a Deus, é viver em temor de Deus. Então não é aquilo que vale, não é aquilo que você fala porque você conhece, o que vale é aquilo que você faz. Não adianta eu falar que sei se eu não pratico, não adianta eu falar sobre honestidade se eu não ajo com honestidade. Não adianta falar sobre temor e não agir com temor. Nós vamos ver isso. Na história de Abraão, todo mundo sabe, Abraão não podia ter filho, Sara não podia ter filho, né? O casal, e Deus dá a eles um filho. E a história é muito linda, que ele tem o filho, e um dia Deus pede filho de Abraão. E o interessante da história é que quando Deus pede o filho de Abraão, o texto vai falar assim, que na manhã seguinte, Deus falou à noite, e na manhã seguinte ele já levantou e foi. Ele não esperou, ele não pensou, ele não ficou meditando naquilo, ele já agiu. Não é o que você fala, é o que você faz. Ele já levantou e foi. E levou o filho para o monte, para sacrificar. Um pedido até difícil, né? Eu acredito que qualquer um de nós sentiria um desejo de não cumprir um pedido desse. Um pedido que nos coloque um pouco de dúvida. Mas Abraão foi cumprir o pedido que Deus tinha feito. Gênesis 22:12 vai falar assim. Gênesis 22, versículo 12. Que quando Abraão estava lá no monte com o rapaz, apareceu um anjo e falou assim: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. E olha o texto: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz. O anjo vai falar assim: agora sei que você teme a Deus. Você podia ter falado um monte, mas Abraão não só falou, Abraão agiu. E aqui a gente vê que o temor de Deus é revelado na disposição de obedecer quando Ele fala, independente se a gente gosta ou não. Nesse texto eu quero trazer esse exemplo de o temor como obediência. O temor, o texto vai dizer que agora sei que você teme a Deus. Por quê? Porque Abraão obedeceu, mesmo sem gostar. Quem gostaria de entregar o seu filho? Ninguém. Às vezes Deus requer coisas de nós que nós não queremos, que nós não gostamos, como perdoar. Quem gosta de perdoar? Ninguém. Mas a disposição de obedecer revela o nosso temor de Deus. O texto vai falar: agora sei que você tem temor. Porque muitas das vezes a gente vai só falando, mas não é só falar, é fazer. Temer a Deus é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade que Ele coloca no nosso coração, a vontade que Ele revelou na palavra. Temer a Deus é não quebrar princípios. Então, primeiro aspecto do temor de Deus, obedecer a sua vontade, independente se a gente gosta ou não. Segundo aspecto do temor de Deus é o afastamento do mal, é não quebrar princípios. Eu gostaria de ler um texto que está em Êxodo capítulo 1, eu vou falar o versículo daqui a pouco, só para contextualizar. Em Êxodo, o povo estava no Egito, né, prisioneiro de Faraó,
e o povo hebreu começou a se multiplicar muito. Então o faraó dá uma ordem para as parteiras, aquelas que faziam as mulheres hebreias terem filhos. Olha, se vier um filho menino, vocês matem. Se vier um filho menino, vocês matem o menino, deixa só as filhas moças. O faraó, o rei, deu uma ordem para as parteiras, versículo 17. Então essa era a ordem, fazer uma maldade. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Temor de Deus como obediência à vontade de Deus, e temor de Deus como afastamento do mal. Matar uma criança, para Deus, é uma coisa maldosa. Para Deus, é a quebra de um princípio, porque Deus, Ele requer vida. Ele declarou, Ele colocou uma lei para nós não matarmos. Então, quando elas temeram a Deus, elas se afastaram daquilo que é mal. Temer ao Senhor é não ceder às pressões. O rei colocou uma pressão, e isso tem no nosso dia a dia. O emprego coloca uma pressão, as pessoas colocam uma pressão para quebrar algum princípio. E o temor de Deus é afastar do mal, afastar daquilo que Ele não gosta. É não ferir a santidade, é não ir contra a vontade de Deus, é não fazer aquilo que desagrade a Deus. Então, temor como obediência à vontade, isso revela o nosso temor, e o que também revela é quando nós nos afastamos daquilo que é mal, daquilo que desagrada a Deus. E eu acho interessante a forma como que Deus olha para isso, que no versículo 20, Êxodo 1, versículo 20, vai dizer assim que Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numerosos, cada vez mais forte. 21. Olha isso, visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhe que tivessem suas próprias famílias. O temor de Deus, quando nós tememos a Deus, nós somos recompensados. As parteiras temeram a Deus, se afastaram do mal e foram recompensadas com o quê? Suas próprias famílias. Quando nós começarmos a temer a Deus, no aspecto de obedecer a Deus, e no aspecto de se afastar daquilo que Deus desagrada, nós seremos recompensados em nossa família. O texto que nós vamos olhar hoje vai falar sobre isso. Então, o temor do Senhor, ele se expressa na obediência e no afastamento daquilo que é errado, afastamento do mal. Então, a obediência é alinhar nossa própria vontade com a direção de Deus, com a direção divina, e o afastamento do mal representa a vigilância ativa para evitar o erro ou o pecado. Então, temor de Deus é obedecer a Deus, temor de Deus é afastar do mal. Amém? Amém? Então, temer a Deus é obedecer quando Ele manda, e obedecer de prontidão. Às vezes a gente demora para obedecer. Deus manda a gente perdoar. Perdoar? Quem quer obedecer isso? Fulano fez aquilo outro. A gente teve aqui estudos sobre isso. Temor de Deus, perdoar. Andar mais uma milha. Como é difícil. Às vezes a nossa milha obrigatória já está difícil, tem que andar a outra. Andar mais uma milha. Temor de Deus, obediência. Eu me lembro que eu trabalhava num serviço bem longe, e uma pessoa me pediu uma carona. Porque você já vai para esse lugar. Eu falei assim, eu tenho que andar essa milha. Eu te levo essa milha. Só que o lugar onde eu chegava para vir para minha casa, não dava sentido na casa dele. Estava totalmente errado, não dava liga, não tinha onde, não tinha nada. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Eu trazia lá de Nova Lima até aqui. Era uma milha, era a milha que eu tinha que andar. Mas o Espírito Santo falou, agora anda a segunda, que era levar ele daqui na casa dele.
É fácil? Não é fácil. Mas o Evangelho nunca prometeu facilidade. O Evangelho prometeu vida eterna. O Evangelho prometeu o poder de Deus. Para que poder se fosse fácil? É poder porque é difícil. Anda duas. Às vezes você está andando a sua. A gente só faz aquilo que tem que fazer. Faça mais. Ande a segunda milha. Temor de Deus é andar a segunda milha. Eu trazia a primeira, na hora que eu chegava aqui, eu falei, agora eu vou fazer a vontade do Senhor. A minha eu já fiz aqui, até aqui. E eu ia. Quanto trabalhamos juntos? Eu fiz isso. Obediência. Ofertar. Quantas vezes Deus coloca até valores no nosso coração, oferte. E a gente, não sei, não obedecemos. Falta de temor. O temor de Deus leva a gente a obedecer a Deus. Até nas ofertas. Quando nós ofertamos com alegria, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nós estamos temendo a Deus. Temor de Deus. Temer a Deus também é se afastar do mal, daquilo que desagrada a Deus. É devolver o troco quando a gente recebe errado. Acontece alguma coisa, você está no caixa, a menina do caixa errou, você recebeu um dinheiro a mais. Opa! Se afaste do mal, você é desonesto. Você é desonesto. Se afaste do mal, isso é temor a Deus. Viver dessa maneira é temer a Deus. É não ter conversas inapropriadas. A palavra vai falar disso, não saia da vossa boca uma palavra torpe. Fuja de conversas imorais. Já nos alerta. Afaste-se do mal, isso é temor de Deus. Quando nós começou um assunto, se afasta. Temor de Deus. Temor como obediência. Temor como se afastar do mal. É deixar o vício. Deixar aquilo que faz mal. Tem coisa que faz mal para a sua própria saúde. Faz mal para a sua mente. Faz mal para as pessoas ao seu redor. Faz mal para a sua vida espiritual. Deixar aquilo que é mal. Vocês estão entendendo? Tá bem didático, né? Como viver o temor? Então a gente entendeu o que é o temor. Apliquei ele na obediência, apliquei no tirar do mal, mas como que eu vivo isso no meu dia a dia? Como que eu vou viver isso? 2 palavras. Consciência da presença. Eu quero contar uma história minha. Eu estudava, e eu sempre fui um pouquinho mais falante, sabe? E um pouquinho assim, às vezes um pouco inconveniente, um pouco elétrico, né? Vocês sabem, né? Vocês também têm filhos, eu não sei se alguns estão assim, mas eu ia para a escola e eu conversava muito, eu ficava aprontando, eu ficava, né, dando um trabalho. Não era um aluno assim muito ruim, que tinha que estar ganhando ocorrência, mas era aquele aluno que se comportava mais eletricamente, mais bagunceiro. E um dia, eu, na sala, brincando, e aquela coisa, aquela euforia, coisa de menino, chega uns colegas, e a minha mãe, pessoa maravilhosa, amo demais, e ela, né, sempre acompanhava, eu e minha irmã, que estudávamos no mesmo colégio, ela sempre acompanhava a nossa vida escolar, ela ia nas reuniões, só que nós morávamos perto da escola, então, ela tinha o costume de algumas vezes ir na escola sem aviso prévio, e sem ser chamada, só para chegar lá e falar, como é que tá meus meninos, como é que... Ela tinha esse costume, de vez em quando ela ia, e nesse belo dia, que eu estou todo soltinho, chegam uns colegas e falam assim, Túlio, sua mãe está aí na escola, mas você sabe quando você perde o brilho? Vocês já viram isso acontecer na casa de vocês? Perde o brilho, eu arrumei um caderno, sentei, comecei a fazer uma atividade. Eu tinha medo da minha mãe? Não. Mas eu comecei, aquele momento me deu uma consciência da presença dela, que mudou meu comportamento. A consciência de que ela estava. Olha isso. Quantas vezes nós nos comportamos de uma maneira, chega aqui na igreja a consciência, opa, Deus está aqui, a gente muda. Olha isso.
chega no serviço e tal, a gente esquece da presença de Deus. É uma ilustração simples. Nós precisamos ter a consciência que Deus está presente em todas as situações da nossa vida. Quando nós estamos no mercado, Deus está presente. Quando nós estamos no trabalho, Deus está presente. Às vezes a professora falava assim, olha, com a senhora aqui, é tão diferente, eu acho que vou arrumar uma cadeirinha, que a senhora fica aqui, sabe, às vezes a gente precisa ter alguns membros da igreja com a gente lá no serviço, para a gente dar uma melhorada, sabe, ter uns membros da igreja, ter o pastor, ter a pastora, ter um líder, lá te vigiando você fazer compra, você não murmurar, porque às vezes é isso que dá consciência da presença. Opa, não posso. A gente perde isso muito fácil, a gente esquece, e aí a gente não quer obedecer, e a gente não quer se afastar do mal, se afastar do perigo, e aí perdemos o nosso temor. Então nós precisamos dessa consciência da presença, amém? Então viver no temor, isso é maravilhoso, que viver no temor nos faz aproximar de Deus, nos faz aproximar de Deus, nos faz conhecer mais a Deus, e nos faz um canal para que outras pessoas conheçam a Deus, amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos ir para a pregação, eu precisava fazer esse início aqui com vocês, então vamos lá, prometo não vou demorar muito. Então Atos dos Apóstolos capítulo 10, nós vamos ficar nesse texto, só o capítulo 10, nós vamos falar de um homem chamado Cornélio. Olha para você ver que maravilhoso, hoje é dia dos pais, o texto que Deus colocou no meu coração foi desse homem, incentivando vocês, homens, vocês têm uma responsabilidade na casa de vocês. Capítulo 10, versículo 1 e 2. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Gente, isso aqui é chique demais. Vamos pensar aqui um pouquinho. Um homem chamado Cornélio. Primeiro, ele era um oficial do exército romano. Vai falar que ele é um centurião. Na organização militar daquela época, a gente tinha aquilo que a gente chamava de legião, que era composta por 6.000 soldados. Cada legião era dividida em 10 cortes, 10 batalhões. Cada batalhão, cada corte tinha 600 soldados, tá? E esse batalhão, essa corte de 600, era dividido em centúrias, que tinham 100 soldados, e para cada centúrias tinha um centurião. Esse centurião comandava 100, juntava 6, dava uma corte, juntava as cortes, dava uma legião. Isso era a formação militar daquela época. Então nós vemos que Cornélio, ele era um centurião, então ele tinha comando sobre uma centena de homens. 100 soldados respondiam aos seus mandados. E Cornélio, ele não era judeu, ele era gentil. Ele era um cidadão romano. Ele não era um judeu, ele não era um povo que, ele não pertencia àquele povo de Israel. Ele era um homem devoto, o texto vai falar que ele era um homem religioso, um homem devoto, que temia a Deus, era temente a Deus, tinha temor de Deus, se afastava do mal, porque o temor é se afastar do mal, temor é obediência. Ele queria obedecer a Deus e se afastar do mal.
Ele abandonou a sua religião antiga, a religião romana, e começou a buscar a Deus, temendo, obedecendo, se afastando do mal. Ele mudou o seu interior, suas crenças antigas, e também o seu exterior, a forma como que ele vivia. Não é só falar, é o que você faz. Interessante que Cornélio era um líder fora de casa e dentro de casa. Ele possuía autoridade com os soldados e também com a sua família. Ele foi líder de uma família piedosa e temente. A palavra vai falar que não só Cornélio, mas Cornélio e sua família eram piedosos e eram tementes a Deus. Os homens, nós homens, nós somos líder da nossa casa, mas às vezes a gente está tão preocupado em conquistar medalhas lá fora, em crescer o nosso nome lá fora, que nós às vezes esquecemos de cuidar dos de dentro. Mas a gente vê que existe e é possível. Cornélio foi um homem que ele tinha liderança dentro e liderança fora. Cornélio era um homem generoso. A piedade não se separa da caridade. Quando nós somos piedosos, nós pensamos no próximo. Cornélio, ele não tinha um coração endurecido. A palavra vai dizer que dava esmolas generosas. Seu amor não era apenas de palavra, mas era com ações. Ele fazia algo. Era generoso em dar, em vez de explorar o povo. Um centurião romano. Na época, a gente tem relatos de que esses soldados, eles extorquiam o povo. Mas aqui a gente vê Cornélio com atitude diferente, não só de dar esmolas, mas esmolas generosas ao povo. Mas o texto também fala que ele era um homem de oração. Um homem de oração, temente a Deus, um homem de oração. Um homem conhecido na terra, mas também conhecido no céu. Eu acho o texto tão lindo que o anjo, quando vai encontrar com ele, vai falar assim, que suas orações subiram até Deus e ele as guarda na memória. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é lindo demais. Deus se agradar tanto da sua oração, que Deus guardar aquela oração que você fez na memória. Tanta coisa que a gente pede para Deus, Deus joga no mar do esquecimento, esquece isso aí. E o anjo fala assim, suas orações subiram, que Deus guardou na memória. As orações de Cornélio. Foi na oração, foi no seu momento de oração, ele era um homem que orava, que Deus respondeu, que Deus agiu, que Deus mandou um anjo. Estava conversando com o nosso amigo Gilvan, e ele falou, às vezes a gente ora e é na hora, responde. Cornélio estava em oração, Deus respondeu, na hora, mandou um anjo, um homem de oração. É na nossa oração que nós receberemos resposta. Você tem orado? Você tem buscado? Na oração, Deus respondeu. Cornélio não era só um homem que orava. Cornélio era um homem que influenciava. É interessante que Cornélio ele tinha um bom testemunho. Ele tinha um bom testemunho com a sua família. A família dele era devota. Ele tinha um bom testemunho com os soldados, que no versículo 7 vai dizer assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares e lhes contou o que havia acontecido e enviou a Jope. Cornélio tinha bom testemunho em casa com sua família, mas ele tinha bom testemunho no seu trabalho. Ele podia falar de Jesus com os soldados. E o que mais me choca é que no versículo 22, os soldados vão até
até a cidade buscar Pedro, e quando os soldados vão falar de Cornélio, os soldados falam assim, os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Cornélio, ele tinha uma influência, um bom testemunho dentro de casa, no seu trabalho e na sociedade. Olha que inspiração. É triste demais você ver uma pessoa crente que os outros falam mal dela, que ela não tem um bom testemunho. E aqui, deixa eu falar um negócio com vocês, Cornélio ainda não converteu não, ele é só temente a Deus, ele vai receber o evangelho agora. Ele só desejava, ele temia a Deus. Quando nós tememos a Deus, Deus responde. Deus recompensa com família. Você viu lá as parteiras? Bom testemunho dentro de casa, no trabalho, na sociedade, com as pessoas. E uma disposição para agradar a Deus. Quando o anjo fala com Cornélio, olha, você vai lá, você vai chamar um homem que chama Simão Pedro, ele vai trazer ele até você. Assim que o anjo termina de falar, Cornélio obedece, na hora. Assim como Abraão recebeu uma ordem de Deus, no outro dia cedo, saiu para obedecer. Temor de Deus é obediência, e rápido. Cornélio, acostumado, a dar ordens, imagina um centurião que tinha 100 soldados à sua disposição, quando o anjo fala, ele obedece. Humildade, um homem que sabe mandar, sabe dar ordens, mas também sabe obedecer. E ele manda chamar Pedro, e nesse momento, quando os seus soldados ali vão chamar Pedro, Pedro está tendo uma experiência com Deus, onde ele teve a visão de que desceu o lençol e apareceu os animais, vocês sabem da história, e uma voz mandou ele comer, ele falou que não ia comer, e falou, não chame de impuro o que Deus purificou. Olha o que está acontecendo. Existe um gentil que é temeroso ao Senhor, Deus está respondendo a sua oração, Deus está agindo em favor dele. Do outro lado, Deus está purificando uma coisa e levando Pedro. Quando Pedro vê os soldados, ele conversa e ele vai até Cornélio. É interessante que quando ele chega, Cornélio já estava à sua espera. Cornélio já estava ansioso, já estava ali preparado. Ansiava ouvir a palavra. Quando Pedro chegou, Cornélio já estava esperando ele. E havia reunido parentes e amigos. A palavra vai dizer que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio já estava pronto, esperando, com a sua família, e reunido, gente. O texto não vai dizer que Cornélio era pai, fala que ele tinha uma família, mas não vai falar que os filhos, não vai citar os filhos. Então eu não posso falar se ele tinha filhos ou não, mas eu posso falar que se ele fosse pai, ele era um bom pai. E se ele não tivesse filho, ele seria um bom pai. Porque um pai cuida. E aqui eu vejo Cornélio cuidando das pessoas. Está vindo um homem trazendo a palavra de Deus. Chama, põe todo mundo aqui. Põe todo mundo aqui. O pai cuida. O pai, ele traz as pessoas para receber de Deus. O pai ora. O pai é temeroso. É o dever do pai, é o dever de Cornélio. E talvez, que eu tenho para te falar hoje, talvez a sua experiência com o seu pai, talvez não tenha sido boa, talvez o seu pai não foi assim, não foi um homem temeroso. Mas a palavra que quem está ouvindo aqui é você pode ser um homem temeroso. Você pode ser um homem que busca de Deus. Você pode ser um homem que reúne a sua família e os seus amigos para ouvir a palavra de Deus. Se alguém não fez por você, faça por outro. Não deixe o mau exemplo ser multiplicado. Interrompa o ciclo. Seja um homem temeroso. Um pai cuida. Cornélio cuidou daquelas pessoas. Preparou tudo. Eu me lembro de Jó.
Quando a gente fala de pai, Jó levantava cedo, preparava o seu sacrifício, ia lá e sacrificava em favor dos seus filhos, da sua família, caso ele estiver pecado contra o Senhor. Eu me coloco aqui, na brecha, eu me coloco à disposição, cuidando dos filhos. Pai cuida. E então, Pedro prega a palavra. No versículo 36, Pedro vai falar assim que essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, a paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Pedro pregou o Evangelho. Cornélio nem conhecia muito, que quando Pedro chegou, ele se ajoelhou, ele ainda não entendia muito. Pedro levanta, não é assim. Ei, não fique esperando você ser perfeito, entender tudo. Cornélio também não entendia, Cornélio só temia a Deus. Ele não estava sabendo ainda muita coisa, ele não tem problema. Deus não está preocupado com o tanto que você sabe, Deus está preocupado se você teme e faz o que é justo. Conhecer, você vai conhecer, nós vamos ter a eternidade para conhecer a Deus, nós vamos conhecer, ninguém sabe tudo, nós estamos sempre conhecendo cada vez mais, mas o que Deus está procurando, é nesse texto que vai falar, que Deus aceita todos, aquele que teme e faz o que é justo. Deus aceitou Cornélio, um gentil, e o que eu mais acho interessante, é que enquanto, versículo 44, Pedro pregou o Evangelho, o coração deles estava tão abertos para receber, que enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Todos que ouviam a mensagem, todos que Cornélio colocou ali dentro, receberam o Espírito Santo. Cornélio gerou um ambiente para receber o Espírito Santo por causa do seu temor ao Senhor, por causa do temor de um pai. A família recebe o Espírito Santo, quando o pai se coloca em temor e faz aquilo que é justo, quando o pai busca em oração, Deus responde, e quando o pai coloca os filhos ali dentro, e entra a palavra de Deus, todos recebem o Espírito Santo, todos recebem o Espírito Santo, e o que é interessante, o Júnior, que aqui, nesse momento, por causa de um homem, que temia a Deus, que orava ao Senhor, aqui começou a pregação aos gentios. Cornélio não sabia disso, mas ali começou a pregação aos gentios. Ali começou a pregação aos não-judeus. Ali começou a pregação a Samaria. Ali começou a pregação aos outros povos. Ali começou a pregação para mim e para você. Por causa de um homem que temeu. Pensa o que Deus pode fazer, iniciar, depois que você temer a Deus. Depois que Cornélio, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano de resgatar todos. Mas ele iniciou em Cornélio. Deus tem planos para esse tempo, e pode estar iniciando em você. Pode estar iniciando em mim. Basta a gente ter uma atitude de reverência e de temor ao Senhor. Deus pode iniciar algo grande através da sua vida em temor a Ele. Deus aceita a todos que o temem. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e pedimos que o Senhor encha o nosso coração de temor. Pedimos ao Senhor que nos ensine a obedecer de prontidão. Pedimos ao Senhor discernimento para nos afastar do mal. Pedimos ao Senhor
que coloque em nosso coração o desejo de fazer aquilo que é justo. Coloque em nosso coração o temor do Senhor. Pai, que nós nos colocamos disponíveis para o Senhor fazer através de nós. Senhor Jesus, cura os meus irmãos. Cura aqueles que têm dificuldade com a paternidade. Cura aqueles que têm dificuldade em entender o Evangelho, que é tão simples. Agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Senhor Jesus, este é o momento de mudança. Esse é o momento de nós transformarmos a nossa vida. Assim como Abraão, na manhã seguinte, assim como Cornélio, assim que terminou a sua oração, tomou uma atitude, começou a obedecer. Nós queremos, Pai, começar a obedecer agora. Nós queremos nos colocar em temor, em obediência, em temor, afastando-se do mal, em oração, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos planos do Senhor. Afaste de nós, Pai, toda seta do maligno. Tire do nosso meio aquilo que te desagrada e encha essa igreja com o temor do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.